Salve, salve galera, aqui é o Lucas Costa, mais um vídeo de conteúdo para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, se curtiu o vídeo aí deixa seu like para ajudar e compartilhar. Olha só, hoje o tema abordado vai ser sobre carboidratos. O que é carboidratos? Carboidratos ela é uma macromolécula que é abundante em encontrado dentro do nosso meio. Como assim? Dentro dos três macronutrientes, que é proteínas, lipídios e carboidratos, que é encontrado com maior facilidade o carboidrato. Ele tem como principal função para o ser humano a função energética, ou seja, de oferecer energia. Qualquer processo, desde o falar, ao pensar, até uma prática de atividade física em si, a utilização de energia. Porém, nas plantas, eles têm uma maior função, que é a função estrutural, que é encontrada em forma geralmente de celulose. No ser humano, ele é encontrado, ele é degradado geralmente a sua menor porção, que é a glicose, ou através de glicogênio, que é estocado tanto no músculo como também no fígado. Uma coisa que eu vou estar explicando um pouco mais à frente. Vamos lá. Além disso, ele tem como função, importância, que ele também faz parte tanto do DNA como do rDNA, ou seja, desde o seu princípio assim de finalidade, que é a questão de material genético, tem lá o carboidrato na sua formação. Então daí a gente já dá para verificar a importância desse macronutriente. Além disso, o cérebro é fornecido de forma exclusiva energia somente de carboidrato. Como assim? Quando a gente fica longos períodos sem se alimentar, a gente pode fazer um processo chamado gliconeogênese. Que zorra é essa? Gliconeogênese, Lucas? Olha só, todo o processo que tem como criação dentro da biologia leva o nome de Gênese. Gênese vindo realmente do bíblico, de Gênese, livro da criação. Então, a partir do momento que você não tem carboidratos, o seu corpo ele vai utilizar outras fontes de energia, como as proteínas e os lipídios. Porém, o cérebro se alimenta exclusivamente de glicose. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, quando você fica muito tempo sem se alimentar, você pode sentir aquela dorzinha de cabeça, aquele leve estresse. É seu sistema nervoso central, ou seja, o seu cérebro dizendo que você precisa de glicose. Além também dele participar da sinalização da fome. Como a gente poderia entender a classificação dos carboidratos? Os carboidratos eles podem ser divididos em monossacarídeos. Esses monossacarídeos são da sua menor porção. A gente tem como exemplo a própria glicose, que é a menor parte assim, para absorção, a galactose, que é um carboidrato monossacarídeo que contém no leite, e a frutose, que é um monossacarídeo que possui na maioria das frutas. Também a gente pode verificar os disacarídeos, oligosacarídeos. Disacarídeos são dois carboidratos juntos. Por um exemplo, a lactose. Algumas pessoas têm intolerância à lactose justamente por não produzir mais a enzima lactase. Vou fazer vídeos mais para frente explicando sobre isso. A lactose é a formação simplesmente da junção da galactose em conjunto com a glicose. Aí forma a lactose. A gente tem outros carboidratos, como a maltose, que é a junção da glicose com glicose. Esse é um disacarídeo. Oligosacarídeo é até 10 junções de moléculas de carboidrato. E, por último, os polissacarídeos. Os polissacarídeos são de 10 ou mais junções de carboidratos. Lucas, para que eu preciso saber disso? Você está explicando aí e eu não sei o que isso vai acrescentar na minha vida. Vamos lá. Os monossacarídeos, eles não precisam de quebra para sua absorção. Logo, são carboidratos de fácil absorção e, posteriormente, pode ser de índice glicêmico elevado. Se você consumir uma alta quantidade, ele vai ser absorvido rápido e vai elevar a sua glicemia. E já os polissacarídeos, que precisam de uma quebra mais detalhada, eles costumam ser os chamados carboidratos complexos. Então, vamos trabalhar isso de uma forma melhor, mais específica. Como é que ocorre o processo digestivo desses carboidratos? Vou dar um exemplo de um polissacarídeo clássico, o amido. Quando você começa a mastigar um alimento, vamos dar exemplo de uma batata doce, que é um alimento clássico para a vida de um bodybuilder, você tem uma enzima chamada amilase salivar. Essa enzima vai começar a quebra desses carboidratos já na sua boca
E quando chegar no estômago, ele vai, através do ácido clorídrico, ele vai intervir essas enzimas. Anteriormente ele passa pelo esôfago, depois o estômago, e posteriormente ele chegando lá no intestino delgado, o suco pancreático é liberado do pâncreas, que é um órgão no qual exócrino, que é responsável também pela produção de insulina, e aí é ativada mais enzimas da amilase salivar, onde vai terminar a quebra desses amidos até ele se formar sua menor proporção, que é a glicose, onde vai ser absorvido pelas vilosidades do intestino delgado, qual também já foi citado anteriormente no vídeo de proteínas. Aí chegando lá na corrente sanguínea, o corpo ele vai sinalizar que o corpo que precisa de insulina para que se ligue à célula e posteriormente essa glicose saia da corrente sanguínea e entre na célula para fornecer energia, e com isso ocorre o processo no caso da alimentação, no caso dos carboidratos, para que eles entrem nas células. Aí o que pode diferenciar do carboidrato complexo para o carboidrato simples? Um carboidrato simples, essa absorção vai ser muito mais rápida. Então, consequentemente, os picos de glicose vai ser muito mais alto e de insulina também. Porém, a maioria das vezes, boa parte desse carboidrato que vai cair na corrente sanguínea, por ser em alta quantidade, vai ser mais do que suficiente. Então, o corpo ele vai armazenar essa parte, no caso, vai determinar uma parte para as células. O que sobrar, ele vai armazenar como glicogênio lá no fígado e nos músculos, e esse resto que sobrou, minha gente, vai justamente para aquela barriguinha marota de quarentena. Ele vai armazenar como gordura. Então, a quantidade e qualidade dos carboidratos tem essa questão por isso, que você consome muitos carboidratos simples, ou seja, que não precisa de muitas quebras, como eu posso citar aqui como exemplo, aquele biscoitinho maroto que você gosta de comer no café da manhã, ou aquele pão. Eles têm carboidratos simples na sua composição. Então, a tendência de você consumir carboidratos simples, ter picos altos de glicose, posteriormente picos altos de insulina, além de prejudicar as questões da comunicação entre insulina e célula e posteriormente, a longo prazo, isso poder causar uma diabetes mellitus tipo 2, que é uma patologia. Quem tem diabetes tipo 2 sabe realmente o que eu estou informando. Ela também vai te auxiliar para a questão de ganho de peso. Como assim? Em questão de tecido adiposo. Ah, Lucas, eu não posso consumir carboidratos simples de forma alguma? Não, você pode consumir, mas você tem que ter uma estratégia para isso. Por isso que é necessário que você sempre tenha uma consulta com um profissional da área para que realmente ele possa fazer. Dentro do universo da musculação, existe também a questão de estratégias de carboidratos simples e carboidratos complexos. A estratégia, por exemplo, num pós-treino, que houve aquele gasto de glicogênio que estava aqui na musculatura, você fazer um consumo de carboidratos simples nesse momento é de suma importância para você acelerar o processo de recuperação muscular e posteriormente evitar a questão de catabolismo, porque vai ter aquele pico alto, vai levar energia para as células que precisam, então vai restabelecer aquele processo metabólico e vai evitar o catabolismo e possivelmente vai favorecer uma questão de fornecimento de energia para a musculatura que ela está precisando naquele momento. Mas em questão aos carboidratos complexos, para você que quer tentar dar uma emagrecida, uma melhora na estética, eles são melhores, assim, pela questão que eles vão ter uma quebra com maior período. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um alimento clássico aqui, a aveia. Quando você consome aveia, ela por ter uma quantidade significativa de fibras, ela vai demorar mais para fazer a sua digestão e absorção dos carboidratos do que um carboidrato simples. Então, quando ocorre esse processo, vai ter um pico menor de glicose na sua corrente sanguínea, consequentemente um pico menor de insulina. Com isso, o que ocorre já evita aquela questão de picos de insulina e posteriormente uma diabetes mellitus tipo 2 futura. E também
pela questão de como você vai ter energia ali para o período contínuo, porque ela demora a quebra, você vai sentir menos fome, você vai ter menos acúmulos de questão de adiposidade, porque vai ter aquela questão de energia contínua aos poucos caindo na sua corrente sanguínea, e também ela favorece a questão da microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal, Lucas? Dentro do seu sistema digestório você possui bactérias. Não, bactérias? Como assim? Não, bactérias que são boas, elas ajudam no seu processo digestivo e também elas têm as suas determinadas funções. Porém, existe a questão de uma doença chamada disbiose. A disbiose é simplesmente quando é desregulada essa questão das bactérias, tem mais bactérias gram-negativas do que gram-positivas na sua flora intestinal. E isso pode trazer prejuízos para a sua saúde, inclusive má absorção de nutrientes. Já as gram-positivas, no qual esses alimentos ricos em fibras também são conhecidos como pré-bióticos, ou seja, que melhora a sua flora intestinal e aumenta a questão dessas bactérias que são boas para a sua digestão. Poxa, Lucas, você explicou sobre carboidratos, sobre como eles são bons e tudo mais, e qual a quantidade que eu devo comer? Olha só, segundo a MDR, entre 45% a 65% do seu VET, que é valor energético total de calorias que você vai consumir no dia, pode ser de carboidrato. Isso pode variar? Pode variar pela seguinte questão: se você tem alguma patologia associada, se você é um praticante de atividade física ou se tem uma necessidade emergencial ali para mais ou para menos, qual é o seu objetivo no momento, qual é o seu índice de massa corporal. A gente vai fazer uma dieta com objetivo para ganho de massa muscular, para perda adipócita, ou seja, perda de gordura. Então tem todas essas vieses. Você pode fazer um cálculo básico, vamos dizer, de tentar consumir 5 gramas a 8 gramas de carboidrato por quilo. Estaria dentro dessa média. Porém, é sempre necessário que você tenha um profissional da área de saúde para que possa te auxiliar e fazer uma dieta para que venha atender a sua necessidade. Lembrando que carboidratos não é só a quantidade, se você exagerar vai te ser prejudicial ou fazer você engordar, mas também com uma qualidade deles é de suma importância. Os carboidratos simples, geralmente de produtos industrializados, doces, essas coisas, eles tendenciam a fazer com que você tenha um acúmulo maior de adiposidade, ou seja, de gordura na região abdominal, aquela famosa barriguinha de quarentena, que acredito que todos nós estamos ganhando um pouquinho de barriga nessa quarentena, porque juntar a falta de atividade física devido a estar sedentários, além com péssimos hábitos alimentares, a gente só vai aumentar esse tipo de acúmulo de gordura na barriga. Então eu espero ter ajudado com o conteúdo. Novamente, se vocês gostaram, deixe o like de vocês, fortalece muito. Agradeço muito por todos aí que começaram a seguir tanto a página como o canal, estão fortalecendo bastante. Agradeço muito pelo incentivo de vocês. Tamo junto, o próximo vídeo vai ser sobre lipídios, eu vou estar fazendo de forma didática e explicativa, espero que tenham gostado do vídeo e tamo junto.